E essa aberração aí, hein, do senhor Evandro de Carvalho, presidente da FPF, ele mesmo, o doutor Evandro, ele confirmou para o Vitor Peixoto que a final do Campeonato Pernambucano será realizado ali em 2 jogos na Arena Pernambuco, jogos de ida e volta com torcida mista. A dúvida que fica é, a primeira é, serão realizados em 2 jogos com a torcida mista 50-50 nos 2 jogos? Ou vai ser 80-20 nos 2 jogos? Esse é o primeiro ponto de interrogação que ainda não ficou esclarecido pelo doutor Evandro de Carvalho. Segundo, os clubes vão aceitar essa aberração aí? Porque a torcida do Sport quer que os jogos sejam realizados na ilha. No caso, o jogo de ida, né? Se o Sport for enfrentar o Náutico, por exemplo, o jogo de ida seria na Ilha do Retiro. Jogo da volta seria em tese nos Aflitos. E eu acho que a torcida do Náutico também queria jogar o jogo da volta nos Aflitos. Porque é a casa do Náutico. Já o Santa Cruz tá passando por um processo de reestruturação, reformulação ali, de reformas no estádio do Arruda e não recebeu a aprovação do Corpo de Bombeiros. Então, naturalmente, para o Santa Cruz, tanto faz como tanto fez. É porque ou é na arena ou é na arena. Não tem outra possibilidade, tá? A não ser que o primeiro jogo fosse, sei lá, na Arena Pernambuco e o jogo da volta fosse na Ilha do Retiro, ao invés de ser os 2 jogos na arena. Eu acho que o Santa Cruz seria o único time favorável aos 2 jogos na arena, porque o estádio tá passando por reforma, o Arruda, né? Enfim, não sei nem como é que tá essa situação aí da reforma, mas o Santa Cruz nem jogando no Arruda tá. Então, o único time que se beneficiaria disso seria o Santa Cruz, e que eu acho que os presidentes do Náutico e do Sport não aprovariam essa situação. Outra coisa, o vice-presidente de futebol do Sport, Cádico Pereira, tava ontem não, antes de ontem na sede, depois do Sport vencer do Náutico, tava lá puxando casar e tudo mais. E até o Sport publicou recentemente o Sport de volta para a torcida, de volta para a sua casa e tudo mais. Então, eu acho difícil Matheus Souto Maior e Cádico Pereira ser coniventes aí com essa situação dos 2 jogos serem realizados na Arena Pernambuco. E a torcida do Sport como um todo quer que o jogo seja realizado na Ilha do Retiro e o jogo da volta, por exemplo, nos Aflitos. Óbvio, deslocamento é muito mais tranquilo para o torcedor do Sport ir para a ilha do que ir para uma arena. E outra, mas os valores do ingresso da Ilha do Retiro vai estar um pouco mais caros. Eu tenho certeza que o torcedor médio ele prefere pagar R$ 30, R$ 40 a mais no ingresso numa final do Pernambucano do que pagar, sei lá, hipoteticamente, tá? O mesmo valor que pagaria no Arena Pernambuco, sei lá, seria R$ 100 na ilha, vai ser R$ 100 na arena. Só que o deslocamento pra tu ir e voltar na arena, só nessa brincadeirinha tu vai gastar R$ 50, R$ 60 a mais. Fora o estresse, que não é tão simples assim. Então, tem várias nuances aí do porquê jogar na Arena Pernambuco pro torcedor do Sport e do Náutico não faz muito sentido, tá, gente? Agora, tem a questão do dinheiro, né? Da grana, do faz-me rir. Obviamente, na Arena Pernambuco, tu pode colocar ali 40 mil, 45 mil. Não vou botar 45 mil porque, como é torcida mista, vai ter as divisões ali, aí você diminui um pouco o público, mas dá uns 40 mil pelo menos nos 2 jogos. E aí a arrecadação é muito maior. Aí a pergunta que fica é: o doutor Evandro de Carvalho ganharia algo com isso? Aí a gente começa com os pontos de interrogação, né? Eu não posso afirmar nada porque eu não tenho provas de nada. Mas será que Evandro de Carvalho também não ganharia algo em relação a isso? De colocar os 2 jogos na Arena Pernambuco? Porque a renda seria maior? Enfim. Então tomara, eu espero que ele não me venha com o discurso de não, a renda para os clubes vai ser muito melhor. Por isso estamos fazendo isso. Sabe qual é a premiação do Campeonato Pernambucano? Esse campeonato aí, financeiramente falando, que é uma piada. É bizarro demais, gente. Cada um. Tô pegando aqui os 3 clubes da capital, tá? Cada um deles vai receber nada. É isso mesmo. Ganhou o Pernambucano, tu vai receber quanto? Nada. Eu fui terceiro colocado. Vou receber R$ 333 mil. Vai, R$ 330 mil. Já tô arredondando aqui, tá? Se o Sport for primeiro, o último, lanterna, líder, campeão ou não, vai receber o mesmo valor de Santa Cruz e Náutico. R$ 333 mil. Aí você pega essa fatia dos três, dá R$ 1 milhão ao todo, né? E os outros clubes do Pernambucano, cada um vai receber em torno de R$ 200 mil. Pois bem, essa é a premiação ridícula do Campeonato Pernambucano, que ontem deu mais de 40 pontos, ontem não, né, no sábado, deu mais de 40 pontos na Globo. Até foi a informação publicada pelo Cássio Zirpoli, chegou a bater um pico ali de 40 pontos.
e os clubes ganham a merreca. Nada, né? Vamos para a parte prática. Os clubes não ganham nada. Então, eu espero que a Evandro de Carvalho não venha com esse discursinho bonito. Não, estamos fazendo isso visando o aspecto financeiro que seria excelente, excepcional pro Náutico, pro Santa Cruz e pro Sport. Tu tá de brincadeira, né, Evandro? Tu tá de palhaçada com a minha cara, né? Os clubes deveriam receber, no mínimo, tá? 10, 12 vezes mais do que recebem. Era pro Sport ter uma premiação ali ao campeão 3 milhões, 4 milhões. Mínimo. Vice-campeão, sei lá, 1 milhão, 1 milhão e 200. Tô chutando aqui um valor, tá? Mínimo. Os clubes do interior de São Paulo têm uma cota aí por participar do Campeonato Paulista mais de 10 vezes em relação ao Sport, Náutico e Santa Cruz. 10, 15, 20 vezes. Tipo assim, Novo Horizontino, que nem na semifinal chega no Campeonato Paulista normalmente. Sei lá, Primavera. Os times recebem no mínimo 5 vezes mais do que o Sport, Náutico e Santa Cruz. 5, 10 vezes mais. Então, eu espero que a Evandro de Carvalho não venha com esse discurso ridículo e patético, tá? Agora sim, lógico, pegando só a disparidade financeira, né? Olhando apenas para o jogo em si. Por exemplo, na ilha a renda líquida do Sport ia dar 1 milhão. Já tô tirando ali desconto de não sei o que lá. Beleza? Vamos botar que o Sport lucraria 1 milhão. Na Arena Pernambuco, o Sport ia lucrar, na teoria, uns 1 milhão e 800. Talvez até um pouco mais ou um pouco menos, mas ia ter um lucro maior. Mas nada que vai mudar o patamar do Sport. Muito longe disso também, tá? Por sinal. Assim como o do Náutico. Se bem que o Náutico, a capacidade dos aflitos é bem menor do que a da Ilha do Retiro, né? Sei lá, se o Náutico ia ter uma renda líquida nos aflitos de 500 mil ou um pouco mais, na Arena seria, porra, 3 vezes maior. Pro Náutico, financeiramente, olhando apenas o jogo em si, seria mais vantajoso. Mas também não muda o patamar do Náutico em nada, tá? Isso aí resolve a vida de um Vitória, de um Maguari, de um Retrô, talvez. De um Retrô não, mas de um Jaguar. Agora, Sport, Náutico e Santa Cruz não muda muito o patamar de nenhum dos 3 clubes não, tá, gente? Eu espero que Matheus Souto Maior, o presidente do Náutico, Bruno Beck ainda, né, até onde eu lembro, espero também que o Bruno Rodrigues não aceite isso aí. Mas assim, eu nem vou falar de Bruno Rodrigues, presidente do Santa, porque ele deve ser conivente com isso aí. Conivente, quando eu falo, ele deve ser favorável a essa ação de 2 jogos na Arena. Porque se não for 2 jogos na Arena, o primeiro jogo seria na Arena, comando de campo do Santa, e o segundo jogo na Ilha nos Aflitos, no campo do Náutico ou do Sport, por exemplo, né? E aí seria uma vantagem maior para Náutico e Sport. Então, para o presidente do Santa, eu acho que ele seria favorável sim para os 2 jogos serem realizados na Arena Pernambuco, tá? Caso outro ponto da informação, caso não aconteça, os 2 jogos na Arena não aconteçam, no caso o jogo de ida e volta no campo do Sport, no campo do Náutico, não vai ter torcida mista, tá? Já foi informação publicada pelo próprio Evandro de Carvalho em entrevista ao GE. Só torcida única, irmão. Só pode ter torcida mista, né? 20%, 80%, por exemplo, se, hipoteticamente, os 2 jogos das finais forem na Arena. E semifinal? Também não tem torcida mista, não. Bom, só torcida única, tá? Régua passada nesse panorama do Campeonato Pernambucano, vamos agora passar para a seleção da primeira fase do Pernambucano. Antes disso, Montenegro Cargas e treinamento mais uma vez. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Vambora, rapaziada. Primeiro, publicação aqui pelo perfil oficial da Federação Pernambucana de Futebol. Confira a seleção SofaScore da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Mais uma vez, não é a opinião de Cabral Neto, não é a opinião de Evandro de Carvalho, não. É a avaliação de acordo com o SofaScore, estatísticas, né? Defesas, finalizações, passes, cruzamentos, gol, assistência, interceptações, desarmes. É o pacote geral aí das 7 primeiras rodadas da primeira fase do Pernambucano. Poderia ser Ron Kennedy aqui? Poderia. Eu não acho o Ron Kennedy o melhor goleiro do mundo, não, tá, gente? É porque, assim, o Santa Cruz teria uma campanha ainda mais fraca se não fosse Ron Kennedy. Se Ron Kennedy fosse um goleiro mais fraco ainda, o Santa Cruz teria perdido para o Maguari,
teria tomado demais do Sport no último sábado, teria tomado 3 gols pelo menos. Sei lá, no jogo também contra o... Acho que foi contra o Vitória, se eu não me engano. O Santa Cruz poderia ter tomado um empate no jogo. Contra o Retrô poderia ter tomado mais. Então acho que o Ron Kennedy poderia estar até nessa seleção aqui. Ou o próprio Muriel. Não estaria com o Diego Washington não, tá? Mas aí é a avaliação do SofaScore. Na lateral esquerda, eu vi muita gente colocando Yuri, lateral do Náutico, lateral esquerdo do Náutico. E pela regularidade dele, por ter jogado mais, Yuri Silva jogou todos os jogos praticamente dessa primeira fase. Filipinho jogou a partir da quarta rodada. Filipinho jogou a quarta, a quinta, a sexta e a sétima rodada, 4 jogos. Yuri Silva jogou todos os jogos. Eu não lembro se ele jogou essa última rodada, mas jogou pelo menos 2 jogos a mais do que o próprio Filipinho. Foi muito regular, participou em gol, participou dando assistência e foi um lateral até um pouco melhor do que Filipinho. Porém, não é nenhuma loucura colocar Filipinho no time titular e na seleção da primeira fase. Nenhuma loucura, tá? E se o Sport for campeão, Filipinho vai estar lá. Vem fazendo ótimos jogos até o momento, não fez nenhum jogo muito abaixo, não. Normalmente ele fez jogos excelentes, jogos regulares ali e até o momento nenhum jogo ruim. Assim como o Yuri Silva também fez boas partidas na média, tá? Na zaga, aí o SofaScore colocou Marcelo Aju e Eurico. E na lateral direita, Eduardo Ribeiro. Cara, assim, na lateral direita eu não colocaria Eduardo Ribeiro, aí já é opinião minha, tá, gente? Poderia ser Arnaldo ou até o próprio Reginaldo, porque o sarrafo foi muito baixo na lateral direita, né? O Sport teve Matheus Alexandre quase que o tempo todinho, ridículo, patético, pavoroso de ruim. Então, acho que eu iria de Reginaldo ou Arnaldo. O Sport só teve um grande jogo de Augusto Pucci, então não dá pra colocar ele na seleção por causa de um jogo não, tá, gente? Cara, na zaga, pra mim, a dupla de zaga do Sport é a melhor, Ramon e Marcelo Aju. Você aí, torcedor do Náutico, pode até ter Igor Fernandes, né? Foi mal. Igor Fernandes fez uma excelente primeira fase no Pernambucano e Ramon jogou menos do que ele em relação à minutagem, né? Então eu iria de Igor Fernandes na zaga pela esquerda e na zaga pela direita, eu acho que eu iria de Marcelo Aju também. Fez 2 gols aí nesse Pernambucano. Fez boas partidas bem interessantes aí na média, pouco falhou. Eu iria de Marcelo Aju. Quase fez um gol contra o Santa Cruz também no último sábado, só que a bola pegou na mão do jogador do Santa. Então, eu iria na zaga de Igor Fernandes e Marcelo Aju, tá? Na meiuca, aí esse meio campo eles colocaram Barleta, Hadley, Dodô e Gustavo Maia. Quem marca, eu não sei quem é que marca aí não, viu, meu amigo? É rezar muito para Papai do Céu para que proteja muito a defesa, porque ninguém aí é um grande marcador. Bom, cara, assim, olhando do meio pra frente, pode ser um Hadley, um Dodô ali no meio. O Dodô foi o melhor jogador da primeira fase do Pernambucano com folga. Tranquilamente dá pra se afirmar isso. Aí eles colocaram o Gustavo Maia na ponta esquerda, que fez bons jogos na média aqui com o Sport. Acho que ele precisa crescer em jogos maiores, num clássico contra o Santa Cruz, fazer um gol, dar uma assistência. No próximo clássico, quando acontecer contra o Náutico, hipoteticamente, que ele faça um gol e comece a criar mais cara de um jogador titular que seja importante para a Série B. Ainda não vejo o Gustavo Maia sendo esse ponta importante para uma Série B. Eu vejo ele para uma composição ali, mas por enquanto dá sequência, dá ritmo para ver se ele vai conseguir crescer aí ao longo da temporada, que não é um jogador ruim tecnicamente não, mas precisa ser um pouco mais decisivo em jogos maiores. Na ponta direita, a Barleta, pode ser, cara, a Barleta é um bom ponta, sem dúvidas, até acho que ele precisaria jogar um pouco mais para me convencer um pouco mais. Ele fez uma grande estreia, conseguiu ajudar pontualmente ali no terceiro jogo que ele fez. Nesse jogo contra o Santa ele fez uma partida regular no máximo, uma ou outra jogada ali muito espaçada, mas eu não gostei muito da atuação dele. Mas é o tal negócio, né? Também o sarrafo é lá embaixo. Então, Barleta entra aí na seleção jogando 4 jogos apenas, nem 7 ele fez. 3 jogos ele ficou de fora, assim como todos os titulares do Sport. Mas, beleza, Barleta é um bom ponta, não é nenhuma loucura também colocar ele aí não. E lá no ataque seria Vinícius e Paulo Sérgio. Ok, é mais ou menos por aí também que eu penso, tá? E, assim, de coração, eu acompanho os jogos do Náutico, mas a galera poderia todo do Náutico falar, porra, deveria ter um primeiro volante ali e tal. E aí no trio de ataque seria Vinícius, Paulo Sérgio e Barleta, e tu tiraria Gustavo Maia dessa seleção, colocaria um primeiro volante mais marcador. Poderia ser uma ideia assim também, de um 4-3-3, né, e não um 4-4-2. Bom, mas tá aí a seleção do Campeonato Pernambucano. Eu mudaria ali algumas peças sim, sem dúvidas. Teria mais 2 jogadores do Náutico aqui, pelo menos. Um na zaga, pela esquerda, e um na lateral direita, pelo menos. E de resto, é mais ou menos... E o goleiro também, Muriel ou Ron Kennedy aqui no gol, tá? E Eurico eu tiraria daqui, pelo amor de Deus.